Olá, querido sexto ano A, olá, querido sexto ano B, tudo bem? Estou vindo aqui através dessa aula de vídeo trazer para vocês uma revisão, tá? É mudança de tudo que vocês estão tendo, né, neste ano. Estou aqui pegando meu celular para ver os conteúdos, para falar cada um no seu tempo, ok? Né, vocês estão mudando de sistema de ensino, vocês eram um sistema de ensino no passado, esse ano está sendo outro sistema. Ano passado vocês tinham um professor para todas as matérias, agora cada matéria tem um professor. Isso, meus queridos, às vezes assusta, né? As provas, elas preocupam, né? E eu tô aqui para tranquilizar vocês um pouquinho, tá? Talvez no restante, em algumas aulas, você tenha faltado, por motivo seja qual for, e nenhuma página de apostila, ela é mais importante, ela é melhor do que a aula de um professor. Então, hoje eu estou vindo aqui para dar uma revisãozinha para vocês. Sei que talvez esse vídeo vai chegar num domingo, né? Possivelmente. Mas é bom começar a semana com uma notícia boa. A notícia de que vocês vão ter um conteúdo a mais para estudar. Tudo bem, meus amores? Queridos alunos, talvez algum pai que esteja assistindo, no sexto ano a gente começa a entender o porquê. Por que cargas d'água a gente vai estudar história, né? Primeira pergunta dos alunos para um professor de história é: para que eu vou usar isso na minha vida? Mas a gente, no decorrer do bimestre, nós percebemos que o professor de história, que o historiador, ou que a matéria em si de história, ela traz muita coisa importante para a gente. Né? Logo no módulo 1, a nossa apostila ela é separada por módulos. Alguns módulos são 2, 3 aulas. Outros módulos é um módulo por aula, né? Depende muito da matéria, mas no primeiro módulo que nós trabalhamos, nós falamos muito sobre a questão do historiador comparado a um detetive. Né? É interessante a gente observar que o historiador ele é comparado com um detetive. E qual que é a função do detetive? É observar, né? A primeira coisa que um detetive faz não é acusar ninguém, mas ele vai observar a cena, ele vai observar possíveis causas que tenham acontecido, né? Quando um detetive ele vai chegar em uma cena de crime, ele não vai encontrar um réu confesso, né? Isso é raro. Quando um detetive ele chega numa cena que ele precisa de solução, geralmente ele vai observar as pessoas, geralmente ele vai observar o que está sendo mostrado, né, para depois ele chegar numa hipótese. O detetive ele vai em busca do que nós chamamos de pistas. E as pistas, elas também são comuns ao trabalho do historiador. Então, o que um detetive e um historiador vão ter em comum? Ambos vão procurar pistas. Ambos vão procurar situações que possam mostrar o que aconteceu naquele momento ou até mesmo o que deixou de acontecer. E dentro dessas pistas, o historiador ele vai chamar de fonte histórica. Obviamente que o foco e o conteúdo do detetive não como é que eu posso dizer? O foco e esse conteúdo ele não é o mesmo entre um detetive e um historiador. O detetive vai desvendar um crime, o historiador vai desvendar o passado, mas eles usam da mesma artimanha, que são as pistas que nós chamamos na matéria de história de fonte histórica. Dentro das fontes históricas, nós vamos ter a que nós chamamos de material e a fonte imaterial, a fonte escrita. Então a gente pode chamar de fonte imaterial todas as culturas que são passadas. Por exemplo, o nosso samba daqui a 50, 60, 100 anos
nós vamos saber que o samba ele é um patrimônio do Brasil. Mas ele não é atingível, né? Nós não conseguimos tocar o samba, mas nós conseguimos passar a tradição e a importância que ele tem. Né? Uma dança, nós não tocamos a dança. Nós podemos ver alguém dançando, mas a dança em si ela é inatingível. Isso é uma fonte imaterial, a qual eu não posso tocar, mas eu posso passar oralmente sobre a função ou sobre mesmo até a importância. Eu vou ter também a fonte material. Aí sim é que a gente toca. E dentro da fonte material, eu vou ter a fonte escrita, livros, né? Nós vamos ter os manuscritos do Mar Morto, que depois vão ajudar na interpretação da Bíblia. Nós vamos ter do Egito, da Mesopotâmia, nós vamos ter fontes materiais, fontes escritas, nós vamos encontrar osso, nós vamos encontrar fóssil. Tudo isso são fontes materiais. Então, no nosso módulo 1, nós vamos trabalhar com isso, ok? Nós trabalhamos também, eu estou pegando aqui a colinha do celular, mas nós trabalhamos no módulo 2. Isso é interessante que vocês depois acompanhem na apostila de vocês, as pistas escritas e não escritas deixadas pela sociedade. Então, é o que eu acabei de falar, nós vamos falar um pouquinho sobre as fontes, né? Cada sociedade, ela vai ter deixado, cada sociedade, ela vai ter deixado para nós um tipo de fonte. Então, poxa vida, aqui no Brasil, todo mundo tem o erro de chamar todo mundo de índio, né? Mas nós não temos só índio no Brasil, não temos indígena no Brasil, nós temos os nossos ancestrais, vamos dizer assim, mas eles tinham sua própria característica. Então nós vamos ter o Yanomami, nós vamos ter o Chuí, nós vamos ter várias coisas que vão ser tratados e cada um desse povo vai ter uma história a ser contada. Então nós precisamos entender que o povo ele não vai evoluir da mesma forma, mas isso não quer dizer que ele não tenha crescido, que ele não tenha a sua importância. Tudo bem? Então, no módulo 2 nós vamos ver isso e no módulo 3 nós vamos continuar defendendo que cada povo tem a sua história. Então, a gente vai ter uma história no Egito, por exemplo, que é totalmente diferente do que está acontecendo com Yanomami ao mesmo tempo. Então, cada povo vai ter um avanço, cada povo vai ter um retrocesso, cada povo vai ter uma história, cada povo vai ter uma cultura, cada povo vai ter uma religião. E tudo isso englobado vai trazer para nós essa sensação de uma sociedade. A sociedade ela não é uma sociedade homogênea, ela é uma sociedade heterogênea. Como assim, professor? A sociedade ela vai ter formas diferentes de pensar, formas diferentes de agir, né? Nós vamos ter várias verdades, e isso entra até no aspecto religioso que nós trabalhamos bastante na aula. O fato de crermos em uma religião não vai dizer que a religião que cremos é a única certa, porque nós temos que respeitar historicamente o nosso próximo. Então isso são o que eu estou falando agora, estou 8 minutos falando, mas são essas propriedades para vocês estudarem. Não é só decorar, mas é saber esse conceito que eu estou passando para vocês. No módulo 4 nós vamos trabalhar um pouquinho sobre tempo histórico e tempo cronológico, né? Que é até o módulo 4 que nós vamos trabalhar. Tempo histórico e tempo cronológico é só nós imaginarmos aquilo que eu falei na aula para vocês, que não é pelo fato de eu estar no mesmo tempo cronológico que vocês que eu vou ter a mesma evolução, né? Então nós temos países que estão vivendo tempo cronológico diferente de outros, né? Nós aqui do Brasil, ou até mesmo a cultura ocidental, ela vai seguir o calendário gregoriano, mas há outros calendários, né? E vocês vão lembrar que eu falei para vocês que o ano 1 de cada calendário é a data mais importante. O tempo histórico é a evolução do povo nesta perspectiva. O tempo cronológico são dias, meses e anos. Tudo bem, queridos? Eu sei que foi um resumo, talvez um resumo do resumo, mas você sabendo como estudar é mais importante do que decorar. Venham despreocupados para a prova de história e, na verdade, as provas de qualquer outro professor. Venham sabendo que se você estudou, se você se preparou,
vai dar tudo certo, ok? Lembre-se sempre de tudo aquilo que vocês estudaram, tudo aquilo que vocês prestaram atenção é importante, ok? Não se desesperem, não se preocupem. Uma nota não é o resumo de tudo que vocês são ou deixam de ser, ok? Eu confio em vocês, eu espero o máximo de vocês, mas se não vir a nota máxima que vocês esperam, saibam que vocês deram o melhor. Para terminar, eu deixo para vocês a frase que eu sempre digo na aula: se você não pode dar o melhor, dê o melhor que você pode. Um grande abraço para vocês.